Vocês viram a foto de capa? Se você viu, agora você vai aprender a fazer para poder se destacar e vender mais, vender no final de semana, criar o seu jeito de trabalhar só seu. Procure não ficar apenas imitando o que os outros fazem, mas crie o seu próprio estilo de trabalho, a sua própria apresentação do seu produto. Mas ele precisa ser bonito, chamar atenção. Esse bolo chama atenção por si só. Eu trago para você a minha versão de bolo amanteigado Red Velvet. Sim, isso mesmo, bolo vermelho na minha versão amanteigada, não na original de beterraba, que a maioria das pessoas, vamos combinar, que não gosta muito, né? E a cobertura que eu vou propor para vocês é qualquer cobertura branca, tá? Aqui eu vou utilizar uma cobertura branca, uma mousse de limão na composição, mas você pode estar utilizando qualquer cobertura branca. Hoje a receita será da massa vermelha. A cobertura é por sua conta, tá? As minhas alunas têm essa receita da mousse também, né? Dessa cobertura de limão, mas você pode estar utilizando qualquer outra de acordo com o seu paladar. E inclusive eu vou deixar dicas aqui para isso. Se você chegou aqui nesse canal e você não me conhece, meu nome é Maria da Guia. Eu sou especializada em bolos de festa amanteigados. Sei fazer bolos e sei ensinar a fazer bolos de qualquer tamanho, desde 15 fatias até quantas fatias você quiser, com a mesma facilidade. Imagina que o seu cliente gosta de um bolo que você fez, que foi maravilhoso, do meu curso gratuito que você passou. Vamos supor. Você já assistiu algum curso gratuito meu? De vez em quando a gente libera um curso gratuito. Fica ciente aí, fica por aqui. Se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para que você fique por dentro. E claro, sempre aqui na descrição do vídeo tem minhas redes sociais, para que se você quiser me seguir no Instagram, entrar em um grupo do WhatsApp e ficar aguardando lá para quando a gente tiver um curso gratuito ou lives, enfim, a gente coloca sempre nos grupos para você. Então será um prazer ter você dentro de um dos nossos grupos do WhatsApp e tá tudo aqui na descrição do vídeo, inclusive a receita também está na descrição desse vídeo, tá? Então eu consegui mudar a minha vida com a padronização que eu criei, porque eu cansei de jogar receita fora, cansei de ficar entregando produtos diferentes para os meus clientes, tá? Então eu procurei criar a minha própria identidade. E a minha identidade, quem me ajudou a construir foram os meus clientes. E os meus clientes disseram nas entrelinhas como? Dizendo que gostavam mais desse do que daquele. Então aprovaram quase que unanimemente a massa amanteigada. Então essa massa amanteigada foi a que eu padronizei. Então eu tenho a quantidade dela exata, de massa branca e de chocolate amanteigada e também o rendimento em fatias, além de curso de precificação, etc. Se você se interessou por isso, entra no grupo e aguarda, quando eu estiver abrindo turma, você vai saber, tá? Nesse momento que você estiver vendo esse vídeo, eu não sei se a gente vai ter turma aberta, mas de qualquer forma, me segue por lá, que você vai tá sabendo sempre quando a gente tiver uma turma aberta, seja de curso gratuito ou do curso completo. Show? Agora vamos falar da massa amanteigada e a gente vai passar agora passo a passo para vocês a massa na tela, tá? Para que você vá vendo eu falando e vá entendendo que a massa precisa ser preparada da forma certa, para ela ficar gostosa e também para ela ficar linda, ficar bonita por fora. Porque a massa vermelha é uma massa muito delicada que a gente tem que saber preparar. Se a gente errar na hora de assar, você colocou tudo a perder, certo? Agora vamos jogar na tela a imagem do bolo, de eu fazendo a massa e depois fazendo essa decoração para você ver que apresentação linda desse bolo para você estar fazendo. Bora para a imagem. Eu começo aí batendo os ovos com açúcar, tá? Esses ovos com açúcar, eu bato ele de 6 a 7 minutos na batedeira planetária. Se a sua batedeira não for planetária, eu estou misturando aí só para o açúcar não voar para fora, tá? Se a sua batedeira não for planetária, não tem problema. Você pode estar utilizando qualquer batedeira que você tenha e você precisa bater até que esses ovos quase tripliquem de volume, tá? É assim que você tem que bater. Porque de batedeira para batedeira o tempo vai variar. Veja a aparência desse creme e o volume que ele ganhou. Olha como que era só os ovos e o açúcar. Ele ficou um amarelinho bem clarinho, né? Mais puxado para o branco, um cremezinho e volumoso. E aí eu trabalhei com açúcar cristal. Se você fizer com açúcar refinado, esses ovos ainda vão ficar maiores, tá? Todos os ingredientes precisam estar em temperatura ambiente.
ok? Não se trabalha com nada gelado. Nesse momento, você vai acrescentar a manteiga ou margarina. Aqui eu estou utilizando margarina, 80% de gordura. Qualquer receita que você vai fazer, até fritar um ovo, precisa ser com margarina de boa qualidade, que tenha pelo menos 80% de gordura. Estou mexendo com o próprio batedor da batedeira para incorporar essa margarina na minha receita, tá? E agora eu vou misturar os secos, né, que já tá ali no meu bowl do lado. A farinha de trigo que eu já coloquei o fermento junto. Não é farinha com fermento, tá? Eu coloquei o fermento e a farinha de trigo junto no mesmo bowl, apenas isso. Tô peneirando o chocolate, eu tô usando chocolate 50% cacau. Você pode usar 100% se você gostar de um sabor mais intenso, você pode também estar utilizando o chocolate 100%. Aí eu estou utilizando 50%, tá legal? Passo tudo na peneira, vou repetir. O fermento já está junto, tá bom? O fermento já está junto com a farinha e não é farinha com fermento. É o fermento que eu pesei aí junto, só para não ter mais um bol aí pra gente lavar, tá bom? Só para economizar a lavação de louça. Peneiro tudo, depois eu vou colocar todo o leite. Esse leite tem vinagre já junto. A primeira coisa que eu faço, ele tá talhadinho, tá? Vou mostrar para vocês o copo medidor, para vocês verem que ficou talhadinho dentro, ó. Dá para ver que tem os pedacinhos de leite. Então eu talhei esse leite com vinagre. Você pode utilizar também suco de limão na mesma quantidade que vai estar na descrição do vídeo. Então, 15 gramas de vinagre ou 15 gramas de suco de limão, tá bom? Para fazer. E qual é o melhor vinagre? O vinagre que você tem em casa, pode utilizar qualquer um. Colorido, branco, qualquer um, não tem importância. O melhor de todos é o vinagre de maçã, tá? Ou suco de limão. Suco de limão em primeiro lugar. Segundo lugar, vinagre de maçã. Não tenho, posso fazer com qualquer outro, tá bom? Esse vinagre na massa vai trazer leveza, a massa vai ficar ainda mais macia, vai mudar o pH da massa. Então confie e faz, que fica muito bom, tá bom? Todas as minhas massas amanteigadas têm suco de limão ou vinagre, tá bom? Todas, qualquer uma, seja branca, preta ou colorida. Agora eu vou acrescentar o corante. O corante é em média 1,5 colher, tá? Se você for medir na sua colher, mas o interessante mesmo é você pesar. Eu coloquei um pouco de corante e depois eu quis colocar um pouco mais para poder subir um pouquinho mais a cor. Então, no total, eu usei 15 gramas de corante. Se você quiser uma massa rosa, você pode usar o corante rosa ou o próprio corante vermelho numa quantidade menor, tá bom? Que a massa vai ficar cor de rosa, tá legal? Qualquer massa colorida, gente, vocês podem fazer da mesma forma que eu tô fazendo essa daí. Daí, ó, eu misturo tudo com o próprio globo da batedeira e depois eu dou uma batida com a batedeira mesmo. Eu coloco aí o globo e bato apenas para sair qualquer gruminho, para não ficar gruminho de chocolate nem de nada. Coisa de 20 segundos, não mais do que isso, tá? 20 segundos, não mais do que isso. A gente mistura tudo e pronto, tá tudo ok. Já tá na hora de assar. O processo de colocar para assar é o mais importante de uma massa colorida, tá? Então, primeira coisa, massa colorida se assa em forno o mais brando possível. Se o seu forno chegar a 160 graus, eu te aconselho que asse a 160 graus, no máximo 180, mas legal 160, tá? Não, meu forno não chega a 160, 180. Não pré-aqueça o forno, repito, não pré-aqueça o forno, tá bom? Você vai colocar sua massa na assadeira, vai colocar a assadeira dentro do forno e só depois você liga. O tempo de forno, tá vendo? Eu vou colocar um pouquinho mais agora, totalizando 15 gramas no total, tá? 1,5 colher mais ou menos de corante. Foi isso que eu coloquei no total aí na minha receita. O que é que eu estava falando antes, que agora eu me perdi? Vamos retomando. O processo de assar. O processo de assar é o mais importante de uma massa colorida. Então, forno brando, 160 a 180 graus. Seu forno não tem 160, asse a 180. Não pré-aquecer o forno, tá? É muito bom também o uso, muito indicado o uso de papel manteiga no fundo e na lateral da assadeira para poder você ter uma massa mais vermelha, para não ficar tão dourado, sabe? Toda a massa, quando a gente vai assar, você percebe que aquela parte que encosta na assadeira,
ela fica mais douradinha, né? Ela fica douradinha por conta do contato ali com o alumínio, do calor que pega ali para cozinhar a sua massa. Então, a massa vermelha, eu quero que ela fique vermelha. Então, o que eu fiz? Eu cortei o papel manteiga, coloquei no fundo da minha assadeira, mas eu também coloquei uma faixa de papel, cortei, medi, coloquei ali uns 3 dedinhos, cortei o tamanho da circunferência da minha assadeira. De que jeito eu fiz isso? Eu peguei meu papel manteiga, embrulhei, né, rodei da minha assadeira, tirei a quantidade certa, depois cortei no meio, depois cortei no meio mais uma vez, tá? Em tira, e eu coloquei essa tira aí, ó, na lateral também, tá? Aí essa daí tava saliente, eu fui, peguei um pouquinho da massa, coloquei aí para poder colar o papel e ele não ficar dançando. Mas ele tem que ficar coladinho na assadeira, eu tô arrumando todo bonitinho para poder a minha massa ficar o mais linda possível. Qual é a intenção aqui? É chamar atenção com essa massa vermelha linda, tá bom? E aí você vai vender essa massa aos domingos para uma sobremesa do domingo da família, ou você pode vender em fatias na rua, ou você pode assar ela em outro formato, tá? Você pode fazer ela em uma assadeira de 15 de diâmetro, ela vai te render 3 discos. Essa receita, ela rende 2 discos do aro 20, que essa receita foi feita para fazer massa, para fazer fatias de bolo, tá? Fatias de bolo com uma camada de massa e uma cobertura de recheio, para ficar mais em conta, para a gente conseguir vender mais em momentos que as vendas estão fracas ou que o cliente não está conseguindo pagar por uma fatia de bolo com 2 camadas de bolo e recheio no meio e recheio em cima. Então, essa é uma opção para você trabalhar com uma fatia mais em conta, mais econômica e, consequentemente, obviamente, vender mais. Tá ok? Até aí? Peraí que tem um mosquito aqui tentando me pegar. Tá ok até aí, gente? Vamos lá, continuando. Divido essa massa em 2 assadeiras porque essa foi a minha opção. Maria, posso assar em outra assadeira? Obviamente que pode. Pode assar em qualquer assadeira que você quiser, tá bom? Então, dividi em 2 assadeiras, aro 20, que foi a proporção que foi feita para ela, tá? Ou se você preferir, aro 15 vai dar 3 discos do aro 15. Você tem que dividir a massa, não esqueça. Quando você divide, você coloca um dedinho de massa crua. Em cada assadeira, você vai ter uma massa que vai assar mais rápido, vai manter a umidade dela, ok? A leveza, vai ficar mais gostosa essa massa do que se você colocasse ela para assar toda de uma vez. Se você ver a quantidade que eu coloquei aí, você vai perceber que ela caberia até mais numa assadeira só. Só que se eu colocar essa massa em uma assadeira só, ela é uma massa amanteigada. Ela vai demorar mais tempo para assar e vai ficar levemente embatumada. Então, eu te aconselho que não asse em uma assadeira só, tá bom? Divida em 2 assadeiras. Se só tiver uma, faça uma outra de papel alumínio. Aqui no canal tem eu fazendo e, se for possível, eu deixo na descrição desse vídeo para vocês, ensinando como fazer uma assadeira de papel alumínio para que você consiga entender, tá bom? Como é que faz? É muito simples e gasta muito pouco, tá bom? A massa eu coloquei no forno, assei, essa parte eu não mostrei, tá bom? Porque essa massa aí eu assei a 170 graus e ela assou por 45 minutos, 50 minutos aproximadamente, tá? No meu forno, que é um forno doméstico elétrico, mas você pode assar no forno a gás e se for em fornos industriais, ela vai assar em 20 minutos, tá bom? Então, de forno para forno vai mudar muito o tempo aí de assar essa massa, tá ok? Agora eu vou mostrar para você como foi que eu cortei para fazer o nivelamento. Eu só tirei a parinha de cima, tá? Pode já subir o outro vídeo, Anderson, por favor. Então, a gente vai te mostrar agora como foi que eu fiz o nivelamento e como que eu fiz o preparo dessa massa para poder fazer as fatias, tá? É óbvio, né, gente, que aqui eu fiz para fotografia. Para vocês, eu arrumei em um prato de vidro, bem bonito para vocês. Depois eu até fiz outro em uma tábua de polietileno. Esses bolos que eu fiz foi uma doação para igreja, não foi para venda. Foi uma doação para venda, no caso, para a igreja, tá? Foi uma doação para a igreja, então eu fiz caprichado, lindo e trouxe aqui para vocês para poder você também fazer e vender, tá? Tá vendo aí? Eu passei a faquinha em volta só para ter certeza que
estava solto a lateral e que não tinha saído nenhuma parte quando eu coloquei a massa, não tinha saído nenhuma parte do lugar. Então, eu passei a faquinha entre a assadeira e o papel. Olha que lindo que ficou essa massa. Olha que linda que ficou essa massa. Ficou uma coisa estrondosa de perfeita, tá? E vocês não têm noção como é que essa massa ficou linda. Vocês estão vendo o plástico que eu coloquei por cima? Eu assei essa massa em um dia. Olha só, eu mostrando de novo a lateral. Eu assei essa massa em um dia e eu tava fazendo esse processo no dia seguinte, tá? Ela ficou em temperatura ambiente, eu não levei a geladeira. Tá vendo que o plástico, eu coloquei esse plástico em cima da assadeira para evitar que essa massa ficasse perdendo umidade e ressecando, tá bom? Então eu usei o mesmo plástico para estar tocando nela, para estar cortando, para não sujar tanto as mãos, né? Eu não gosto muito de trabalhar com luvas, porque eu gosto de ficar lavando as mãos toda hora. Olha aí a massa por dentro, bem vermelhinha, que ficou assim, meu Deus, ó como ficou linda e saborosa essa massa, tá? Só de eu falar, ó, dá água na boca. Agora eu vou tirar o papel de baixo dela, né? O papel agora de baixo, então eu pego o mesmo plástico, tá vendo, ó? Viro ela com calma. Se fosse uma massa grande, a gente já faria de outra forma. Tinha que ser com salva-bolo, tá? Olha aí, eu tiro o papel de baixo dela e olha que cor linda que ela ficou. E agora eu vou colocar no prato que eu escolhi, que foi um prato de vidro com pé, pra gente fazer a apresentação desse bolo bonito para vender em um chá da tarde, tá? Tinha uma manchinha no próprio vidro, dentro do vidro, eu cismei que era alguma coisa e tava tentando tirar do próprio vidro, gente. A mancha no próprio vidro, hein? Aí tá aí, ó, em cima. E agora eu vou estar utilizando uma mousse de limão para fazer a decoração, decoração e cobertura e trazer mais umidade ainda para essa massa, que já está extremamente úmida e macia. Você pode estar utilizando qualquer outro recheio branco, tá? Então, as opções são, olha aí, eu tô fazendo, aí eu vou fazer conchinhas, ó. Fiz conchinhas aí nesse? Foi conchinhas, né? Isso. Conchinhas. O outro eu fiz como se fosse uma letra E para dentro e outra para fora. Você pode fazer qualquer decoração. Então eu fiz conchinhas só na extremidade, certo? E no meio eu apenas preenchi de forma harmônica. Claro, não é bagunça, né? De forma harmônica. Vocês estão vendo os furinhos da massa, gente? Isso o vinagre ajuda muito, tá? A causar essa explosão. E agora no meio, olha como é que eu faço. Eu apenas preencho, tá vendo? Aí eu utilizei o bico 1M, tá? 1M de mamãe, tá bom? Que é um bico versátil que faz a famosa roseta. Eu já vou fazer uma roseta ali na ponta para poder fazer uma decoração a mais aí nesse bolo, tá? Vou colocar em cima só dessa parte que eu fiz no meio, eu vou fazer as rosetas agora. Sempre, ó, tá vendo? É só girar, eu vou fazer uma posição de um C, tá? É porque na posição que ficou a câmera não dá pra ver direito, mas é uma posição de um C. Você posiciona a manga em pé e começa a liberar o creme e dá uma voltinha, tá? Agora, isso aí é chocolate nobre picado, eu utilizei Melken, tá? É chocolate branco, você poderia também estar usando preto, mas eu acho que o preto não combina tanto por causa do contraste de cores, né? O vermelho com branco acho que combina mais e ajuda também a trazer uma doçura para essa mousse de limão que tem esse tom cítrico e vai agradar bastante os seus clientes. Na decoração eu trago 2 rodelas de limão. Eu não gosto de estar utilizando, agora vocês vão ver eu fazer na segunda parte desse bolo, que eu vou fazer uma decoração parecida, tá vendo? Olha o plástico, eu tô mostrando pra vocês, eu gosto muito de usar essa bobina, eu não gosto de plástico filme, porque o plástico filme ele cola muito, ele é muito fininho, então eu gosto muito mesmo. Tá vendo essa umidade do bolo? Tá vendo essa parte que ficou agarradinha aí no plástico? Isso é maravilhoso, isso é um sinal de que a massa tá assada no ponto certo, quando ela fica grudando em cima, isso é consequência do açúcar, da umidade do açúcar, sua massa não tá crua, viu? Quando sai do forno, você toca em cima e ela tá perfeita, ela não afunda e no outro dia ela tem que amanhecer assim, depois que ela esfriar, bem fria mesmo, ela tem que ficar assim, grudando essa parte só na parte superior, tá bom? Isso é o açúcar e tem que ser assim para a massa ficar úmida. Então, tirei o papel da lateral e agora, tá vendo que linda que fica a massa? Agora eu vou fazer o nivelamento dela para fazer a decoração com o recheio. Esse plástico eu gosto porque me dá
mais segurança. Na hora de eu trabalhar, tá vendo como roda rápido? O bolo não agarra, não corre risco de quebrar. Então, assim, eu consigo trabalhar com mais agilidade com esse plástico em cima, embaixo, aliás, para poder girar, e em cima só para não ficar me sujando toda, tá? Aí, nessa outra assadeira, é o topo da outra, que eu tirei o topinho, né, que eu nivelei, da outra tá aí. E aí eu vou fazer, eu coloquei também o nivelamento desse segundo, tá? Essas aparas que sobrou desse nivelamento, você pode fazer outro produto, bolo no pote ou na taça, ou comer com a família aí com café, certo? Agora vou tirar o papel de baixo. Não use papel manteiga, gente. Papel manteiga não, papel, como é que chama, Anderson? Toalha, tá? Use papel manteiga, que é próprio para isso. Não é papel toalha. Papel toalha é uma emergência. Eu sei que muita gente usa, mas não é aconselhável. Se a sua massa passar um pouquinho mais no forno, seu papel toalha fica totalmente grudado no bolo. Agora sim, eu vou fazer um movimento de uma letra E para cima e depois para baixo, para cima e depois para baixo. É como se fosse uma letra E de elefante, tá? E eu vou fazer toda a circunferência desse bolo. Aí eu tô usando um prato, né? Eu chamo de tábua. Eu moro no Rio desde criança, sou paraibana, mas aqui no Rio chama tábua de bolo. E tem outros lugares que chama prato de bolo. Enfim, é a mesma coisa. Eu escolhi um retangular para dar, desculpa, um quadrado, para dar um realce melhor nesse bolo, para ficar mais bonito, tá? Então, uma massa vermelha em um prato branco, o outro já foi um prato transparente de pé, e esse daí não. Essa tábua de polietileno, ela é... olha o preenchimento que eu vou fazendo no meio agora. Eu simplesmente vou preenchendo, olha, mas de forma harmônica, tá? O outro eu simplesmente fiz assim. E esse aí eu fiz assim, ó. Fiz uma metade e depois fiz a outra metade. Que poderia ser de duas cores também, tá? Mas nesse caso do Red Velvet fica melhor dessa forma. Os recheios que combinam eu não disse, né? E aí eu vou finalizar do mesmo jeito. Chocolate branco e vou fazer uma roseta aí nesse caso no meio, tá? Porque nas extremidades eu já fiz uma letra e aí eu não achei que ficaria bacana se colocasse a roseta. Então aí eu colocaria também, né, de cobertura nesse bolo, um brigadeiro de queijo. Eu colocaria um brigadeiro 3 leites, 4 leites, um brigadeiro de ninho ou um brigadeiro de leite em pó, qualquer um. Eu utilizaria também uma geleia de morango ou de mirtilo ou de frutas vermelhas. Tudo isso você pode estar fazendo junto com esse bolo para acompanhar esse bolo, tá? E agora, no caso, eu estou fazendo de limão, porque é branco e eu acho que essa combinação é muito perfeita. Eu vou colocar o cítrico, né, com o chocolate branco e tudo mais. Eu escolhi essa combinação e chama a atenção. E coloquei as rodelas de limão para poder decorar. Então, a decoração é bem ao seu estilo, né? Descubra seu estilo. E por que que eu não coloquei raspas de limão? Eu coloquei a rodelinha de limão cortada bem fininha e não coloquei raspa. Porque a raspa de limão, ele oxida muito rápido e deixa o doce parecendo que tá velho, tá? Então você fez de manhã, vai comer o doce de noite, pronto, tá aquela raspa de limão já amarelada, parecendo velha. Então por essa razão eu escolhi as rodelas de limão, tá? Mas se você gosta da raspa, fique à vontade, pode estar utilizando também. Mas para venda fica muito mais atraente a rodelinha, porque fica com aparência de fresquinho por mais tempo. Se eu fiz em um dia, eu vou consumir no outro dia, esse doce não tá velho, mas se tiver com raspa de limão, vai ficar com cara de velho. Se tiver com a rodela de limão, não vai ficar com cara de velho, vai ficar ainda com cara de fresquinho. Entenderam o porquê? Agora, o corte, você pode cortar ele no formato de pizza. Você tem, Anderson, aí o corte? Não tem, né? Então, mas vocês podem cortar no formato de pizza. Você vai pegar uma faca grande, você vai cortar no meio, depois você vai cortar em cruz, depois você vai cortar de novo. Entenderam? Como se fosse... Você não precisa ter um cortador no formato daquele triângulo de pizza. Você não precisa. Com uma faca grande você faz esse corte, tá? Se você quiser medir o meio certinho, mede com a... Pega uma régua só para o seu uso culinário, tá? Deixa no local das suas coisas culinárias e aí você mede com uma régua e corta exatamente no meio, tá? No meio, depois em cruz, depois de novo, para você formar quantos triângulos você quiser e mais estreitos ou mais largos de acordo com o seu gosto,
tá bom? Eu espero que esse vídeo te ajude a ter uma renda extra, que é o propósito desse canal. As mulheres que porventura estejam desempregadas ou dê prioridade a criar os seus filhos, não trabalhar fora e sim trabalhar em casa para poder ajudar na renda doméstica, que esse vídeo possa te ajudar muito a você conquistar o seu espaço, o seu dinheiro e ajudar na economia do lar, tá? Ou também trazer a renda principal para casa. Ofereça entrega, venda pelo iFood, enfim, conquiste seus clientes. Isso a gente faz com trabalho, boas fotos e um produto de qualidade, tá bom? Se você chegou até aqui, não esqueça de deixar seu like, ele é muito importante para mim, para eu saber se você está gostando ou não desse conteúdo. E não esqueça de deixar o seu comentário me dizendo o que você achou desse vídeo, se você gostou da receita, se você testou, volta e me conta, tá? Testei, deu certo ou não deu certo, enfim. Volte para me contar que eu vou ficar muito feliz. Dessa forma, eu conheço um pouquinho mais vocês, tá? E isso me deixa muito alegre e eu entendo melhor aquilo que você precisa, tá bom? Deus abençoe, fiquem com Deus.